Olá galera, meu nome é Nicolau Marangon, sou professor de Direito Constitucional e vou gravar um vídeo para vocês tratando de um tema que cai muito em prova. Vou tratar dos remédios constitucionais, em especial da ação popular. Galera, presta atenção. A ação popular, ela existe no direito brasileiro desde a Constituição do Império. Somente duas constituições não trouxeram a previsão para a ação popular. Foi a Constituição de 1891, a primeira Constituição republicana, e a Constituição do Estado Novo, de 37. A Constituição de 88 trouxe a ação popular dentre os direitos e garantias individuais. E a Constituição diz o seguinte: qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público, ao patrimônio de entidade da qual o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico-cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custos judiciais e do ônus da sucumbência. Galera, vamos ver cada um dos detalhes desse dispositivo. Vamos analisar cada um deles, vamos analisar com cuidado cada um dos detalhes. Primeira coisa, a legitimidade. A Constituição atribuiu legitimidade ativa ao cidadão. E o que é o cidadão? Cidadão, galera, é o brasileiro nato, ou naturalizado, ou ainda o português equiparado, todos eles em pleno gozo de seus direitos políticos. Aí, gente, vem uma primeira observação para questões de prova. Quem é o legitimado? O cidadão. Estrangeiro pode propor ação popular? Pode, excepcionalmente. O português equiparado. A Constituição Federal diz que o português equiparado terá os mesmos direitos inerentes ao brasileiro naturalizado. Então, galera, lembrar-se disso. O português equiparado, aquele beneficiado de acordo com o Estatuto da Igualdade Racial entre Brasil e Portugal, ele pode votar e pode ser votado, preenchendo os requisitos para ser considerado cidadão. Então, gente, brasileiro nato, brasileiro naturalizado e o português equiparado, por ostentarem a condição de eleitor, por possuírem um título de eleitor, podem propor a ação popular. Gente, a prova da cidadania se faz com a apresentação do título de eleitor. É o que diz o artigo 1º da Lei da Ação Popular, Lei 4717 de 65, lei que foi aprovada ainda na vigência da Constituição de 1946. Galera, esse dispositivo, para alguns doutrinadores, é tido por inconstitucional. Todavia, não houve pronunciamento da não recepção desse dispositivo pelo Supremo Tribunal Federal. Alguns doutrinadores dizem que esse dispositivo ofende a letra da Constituição e não foi por ela recepcionado. Todavia, o Supremo não diz isso, ainda não disse isso, e a maior parte da doutrina entende por recepcionado tal dispositivo constitucional. Gente, o autor da ação popular é o cidadão, assim considerada a pessoa que pode votar. Aí tem um questionamento. A pessoa com 16 anos, entre 16 e 18 anos, que pode votar, ela é necessário estar assistida para propor a ação popular? É desnecessário. A doutrina entende que a prova da cidadania é o suficiente para que a pessoa com 16, 17 anos possa ingressar com a ação popular, sendo desnecessário, sendo prescindível a assistência. Gente, outra coisa também. Pessoa jurídica não pode propor ação popular. Isso já foi objeto de súmula editada pelo Supremo Tribunal Federal, que é a súmula número 165, que diz que pessoa jurídica não tem legitimidade para propor ação popular. O Ministério Público também não dispõe de legitimidade para propor ação popular. A ação popular só pode ser proposta pelo cidadão, assim entendido brasileiro nato ou naturalizado, em pleno gozo de seus direitos políticos. Pode haver litisconsórcio? Mais de um cidadão podem propor ação popular conjuntamente? Pode. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que é possível o litisconsórcio entre cidadãos. Gente, qual a natureza jurídica da decisão na ação popular? Ela é uma decisão desconstitutiva. Desconstitutiva condenatória. Ela visa anular os efeitos jurídicos de um ato. Gente, quem pode desconstituir, pode o mais. Será que pode o menos convalidar? Não pode. O STJ decidiu, RESP número 719-548 do Paraná, que, uma vez judicializada a demanda, não cabe
a convalidação. Então, a ação popular só serve para desconstituir, mas nunca para convalidar o ato. Quem ocupará o polo passivo da ação popular? Galera, o polo passivo vai ser ocupado pelo agente que praticou o ato, pela entidade lesada e pelos eventuais beneficiários do ato. Gente, a entidade lesada, ela é obrigada a impugnar o ato? Não. Ela pode deixar de impugnar o ato e ela pode atuar ao lado do autor quando isso for necessário ao interesse público. Galera, e uma ação popular proposta contra um ato do presidente, contra um ato de um governador de estado, contra o ato da Câmara, quem é o foro competente? Qual o juízo competente para julgar essa ação? É o juízo de primeiro grau, certo? Se a causa interessar à União, isso atrairá a competência da Justiça Federal nos termos do artigo 109 da Constituição Federal. Se a causa não envolver bem serviço ou interesse da União, será julgado pela Justiça dos Estados na forma da Lei de Organização Judiciária. Galera, quais são os bens protegidos pela ação popular? São todos bens difusos. Como são bens difusos, nós temos aqui mais um detalhezinho em relação à legitimidade. Detalhe este que já foi cobrado em prova, notadamente em prova do SESP-NB. A legitimidade do cidadão é extraordinária. O cidadão age como substituto processual da sociedade, pois os bens protegidos pela ação popular são bens difusos. São eles o patrimônio público, o patrimônio das autarquias, o patrimônio das entidades políticas, da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios. Patrimônio de entidade da qual o Estado participe, o patrimônio de empresas estatais, empresas públicas, sociedades mistas. As entidades do Sistema S podem ser objeto de ação popular? Pode, porque elas também administram recursos públicos. A moralidade administrativa, o meio ambiente e o patrimônio histórico-cultural. Esses são os bens protegidos pela ação popular. Galera, e por fim, a ação popular é a única ação constitucional onde a boa-fé ela é considerada. O autor popular de boa-fé estará isento das custas judiciais e do ônus da sucumbência. O mesmo não ocorre com o autor popular de má-fé. O autor popular de má-fé será condenado ao pagamento das custas judiciais e dos honorários de advogado da parte contrária. Será condenado ao pagamento da sucumbência. Essa é a dica de hoje. Ok, galera? Firme nos estudos e contem comigo. Fiquem com Deus. Um abraço.